Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
E estamos aqui para nossa sexta e última aula de História da Igreja, já tratando aqui da parte 2. Nós fizemos aí uma boa caminhada de 500 anos, vimos os avivamentos, vimos a expansão da igreja, o grande movimento missionário. A igreja fez realmente coisas extraordinárias nesses últimos 200 anos. E agora nós vamos terminar, né? Nós vamos terminar agora pegando o século, principalmente o século XX, e nós vamos começar falando talvez do movimento que marcou o século XX, foi um movimento pentecostal, tá? Que foi o movimento pentecostal. Hoje, quando a gente olha para o mundo, boa parte da igreja, ela recebeu essa visão que nasce ali no começo do movimento pentecostal, sobre poder de Deus, sobre ação sobrenatural de Deus, sobre os dons espirituais. Você teve, na verdade, você não tem só o avivamento pentecostal, você tem aquilo que são chamadas outras ondas, né? Que essas outras ondas, ela muitas vezes foi para segmentos da igreja protestante que não participaram do movimento pentecostal, mas que depois, de alguma maneira, aceitaram algum tipo de renovação, e dentro dessa renovação entra aí o elemento sobrenatural da igreja, autoridade, poder, cura, libertações, né? Todas essas coisas que estão aí presentes dentro da igreja hoje e que tem feito com que ela seja muito eficaz, né? Muito eficaz. Então, a gente olha para o século XX, inclusive há um livro muito bom chamado O Século do Espírito Santo. E, de fato, é isso que o século XX foi. Esse século onde o movimento pentecostal impactou, e a gente pode dizer que uma boa parte de toda a igreja hoje no mundo, ela é uma igreja que se inclina para dons, se inclina para exercer o poder de Deus, para exercer a autoridade de Deus. Eu acho até interessante que lá, se não me engano, no ano 2000, a revista Veja, ela lançou aquelas edições especiais, onde ela fala de eventos do século, e eu lembro que ela falava que o movimento pentecostal foi o grande movimento religioso do século XX. Eu acho que não tenho nenhuma dúvida disso. Quem conhece um pouco de história sabe o impacto que o movimento pentecostal teve. Independente de questões teológicas, independente de qualquer outra coisa, o movimento pentecostal, ele marcou de uma maneira profunda o século XX. E eu vou falar um pouquinho também, que temos, claro, o número de assuntos para nós falarmos sobre a igreja não vai cessar nunca. Mas eu escolho sempre focar na Conferência Lausanne, ali em 1974, para pegar essa alavancagem que a igreja recebe de levar o evangelho para o mundo, né, de impactar o mundo com o evangelho, porque a nossa missão é essa, né? Nossa missão é levar o evangelho para o mundo. Então, vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar aqui um pouquinho, caminhar dentro do movimento, um pouquinho da história do movimento pentecostal. Claro que eu não vou falar tudo que precisaria ser dito, porque a história é longa, mas é muito bonita, gente, é muito bonita quando você tem a chance de ver como que ela trabalhou dentro da igreja, mudou a igreja, né? E algumas pessoas não sabem como isso começou. Às vezes, as pessoas elas fazem parte de uma igreja que o título lá é pentecostal, às vezes não é o título, mas ela é pentecostal, mas entenda que pentecostal, ela é esse estilo de igreja que aceita a manifestação do poder de Deus, tá? Houve depois, lá, ali no meio do século XX, aquilo que foi conhecido como igrejas carismáticas. Nós não devemos confundir, só que um detalhe que você não deve confundir, quando fala igreja carismática, com a igreja católica carismática, tá? A igreja católica carismática seria uma suposta, fala assim, né? Suposta ação do Espírito Santo no meio dos católicos. Quando fala movimento carismático, ele é uma continuação do movimento pentecostal. Qual é a diferença, né? O pentecostal que a gente fala é aquele ali que tem sua raiz em Azusa, que defende o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Já o carismático, ele não dá tanta ênfase a essa experiência inicial de batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, mas ele crê que
os dons se manifestam hoje normalmente, né? Então, essa é a diferença, né? E aí, dentro da igreja contemporânea, nós tivemos diversas segmentos, mas todos eles têm esse foco, poder de Deus se manifestando na vida da sua igreja, tá? Mas vamos lá, então, vamos dar uma caminhadinha aqui. Nós podemos falar de pelo menos 3 antecedentes relacionados ao avivamento pentecostal, tá? Charles Parham, né, nós vamos ver quem é ele. Charles Parham era um metodista do movimento Holiness. O movimento Holiness, ele era um movimento de santidade. Nós temos o Evan Roberts e o avivamento de Gales como um dos impulsos para o avivamento pentecostal, e eu peguei a figura do Frank Bartleman, que muitos não conhecem. Geralmente, quando se fala do movimento Azusa, que nós vamos chegar lá, né, tudo isso vai desaguar ali no chamado movimento Azusa, em Los Angeles, em 1906, e tudo isso vai desaguar ali, mas o Frank Bartleman, muita gente não conhece o papel dele, mas há um livro dele, que inclusive está indicado aqui, muito bom para você conhecer esse pedaço da história, né? Então, vamos lá. Começando aqui. O Charles Parham era um ministro metodista do movimento Holiness, como eu disse. O que ele faz? Ele gera um grupo, ele tem um grupo de estudo bíblico e consagração, então ele aluga uma mansão, chamada Mansão de Pedra, lá em Topeka, em Kansas, e ali, então, ele vai gastar tempo se consagrando, orando, estudando a palavra ali com seus alunos. Tá? Então, esse trabalho que o Parham faz, o Parham depois nem, digamos assim, ele não segue o mesmo caminho simples dos pentecostais, mas é ali em Topeka, isso é 1900, tá? 1900, 1901, é ali nesse lugar que vai ocorrer a primeira experiência de línguas, que a gente chama de glossolalia, né? Falou em línguas. Então, você tem aí Agnes Osman, que foi a primeira a experimentar o falar em línguas. Então, essa experiência ali vai ser, pode-se dizer assim, a primeira experiência pentecostal do século XX. Ali, já vou dar uma indicação do que vem na frente, ali você tinha um aluno negro, né, que era o William Seymour, e aqui é algo até triste, mas que o movimento pentecostal contribuiu muito para quebrar essa barreira. Porque ali o William Seymour, ele está lá, mas ele não pode entrar na sala porque ele é negro. Né, a gente olha assim, meu Deus, a gente olha, meu pai do céu, como é que pode uma coisa dessa? Mas não podia. Mas ele participou ali das orações, ele viu falar em línguas, ele recebeu a mensagem relacionada ao Pentecostes ali, então ele vai ser uma pessoa muito importante nesse processo. Então, primeiro ponto aqui é o Charles Parham, que é esse ministro metodista, e que vai trazer essa ideia de que os dons espirituais, eles são para a atualidade. E aí não para o Evan Roberts, gente. O Evan Roberts, muita gente não sabe, mas eu quero ler aqui, porque o Evan Roberts talvez seja uma das pessoas mais importantes para todos aqueles que acreditam no poder de Deus. Ele vai estar ligado a Azusa, mesmo que o avivamento dele tenha sido um pouco diferente, mas a história dele vai impactar o mundo, tá? O impacto do avivamento galês, que acontece ali em 1904, vai ser uma coisa que vai impactar o mundo de uma maneira muito poderosa e que, inclusive, vai fomentar toda a consagração, toda a dedicação, que mais tarde vai desaguar no movimento Azusa ali. Mas vamos lá, vamos ler aqui, ó. Os historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Lugor, no país de Gales, como ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse do seu Espírito Santo e para que Deus enviasse o reavivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do reavivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de reavivamento
no país de Gales. Então, o Evan Roberts era um menino, né, 13 anos, crente, e ele, então, começa a orar para Deus trazer avivamento ali para sua igreja, para sua região, para sua cidade. Então, lembra que eu falei que essa cultura do avivamento, esse conceito de necessidade de reavivamentos, ele é muito forte dentro do protestantismo anglo-saxão, né? Então, se ouvia muito, avivamentos, avivamentos. Então, se orava muito por isso, tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos, né? Então, se orava muito por isso. E o Evan Roberts é essa pessoa que vai orar também por isso. E aqui tem aqui um pouquinho do Evan Roberts, mais, né? Até para a gente entender a história dele. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua aldeia, para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja. Roberts já tivera outras experiências com Deus e estava convencido que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o país de Gales. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Então, veja só, até a gente pensar no chamado, né, no agir de Deus, porque ele foi estudar teologia, foi para o seminário estudar teologia, e de repente ele tem que chegar para a liderança, tem que chegar ali para a coordenação do seminário e dizer, olha, eu vou voltar para a minha cidade porque Deus está mandando. Isso não soa muito bem, né? Eu vivi dentro de uma agência missionária, dentro de um seminário, isso não soa muito bem. Mas ele era uma pessoa que tinha experiência com Deus e ele obedeceu, né? E ele obedeceu. E eu sempre fico pensando, né? Se ele não tivesse obedecido, se ele tivesse endurecido seu coração, se ele, né, provavelmente houve vozes contrárias, houve pessoas querendo fazer ele desistir, mas ele foi, né? E aí, o que vai acontecer? Só para quem não sabe, gente, está aqui, ó. O país de Gales é aquele ali embaixo, você tem aí uma imagem da Grã-Bretanha, que é a Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales. País de Gales, essa pequena regiãozinha aí do lado da Inglaterra, né? Esse aí é o País de Gales, e foi lá que esse avivamento vai acontecer. E esse avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses, mês de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Quantos que nesse avivamento, muita gente, eles no meio da rua se dobrava e entregava a vida para Jesus. Tinha gente que estava no bar bebendo, deixava a bebida em cima do balcão e ia para a igreja. Venderam todas as Bíblias que existiam no país, fecharam todas as casas de dança. Foi um impacto, assim, muito forte no país de Gales. E aí, não ficou só aí, porque o pessoal vinha, e o pessoal vinha jornalista falando, e vinha gente de outros países para ver o que estava acontecendo, e voltava para os seus países avivados. E esse avivamento teria atingido a Europa, teria chegado até a Índia, teria chegado até a China e teria chegado até a Coreia. Então, muito do que a Coreia se tornou depois, uma nação fortemente evangelizada, uma nação avivada, isso foi fruto também do avivamento de Gales. Você tem até história lá na África do Sul de pessoas que foram atingidas pelo avivamento de Gales, se tornaram instrumentos de Deus. Você tem o avivamento de Gales influenciando na Argentina, né? Na Argentina. Até se conta que o grande evangelista argentino, que é o Luiz Palau, ele vai ser alcançado para o evangelho através do avivamento que acontece lá no País de Gales, que chega até a Argentina. Então, a gente vai vendo toda esse mover ali, foi realmente um mover todo poderoso, e como nós vamos ver, esse avivamento ele vai se conectar com aquilo que vai acontecer lá em Los Angeles e que vai ficar conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Nós vamos ver por que vai ter esse nome. Então, nossa primeira base vai ser o Charles Parham, nossa segunda base o Evan Roberts, e a nossa terceira base agora é o Franklin Barkerman, tá? Tem um livro dele aí, que é o livro da história da Rua Azusa. Eu tirei apenas alguns excertos aqui, algumas passagens, para que você possa conhecer quem foi esse homem. Porque ele vai escrever para o Evan Roberts
e diz para o Evan Roberts, olha, eu gostaria muito que você orasse comigo, porque eu gostaria de ver aqui em Los Angeles o mesmo avivamento que vocês estão recebendo aí no País de Gales. Então, ele vai fazer um trabalho de intercessão rigoroso, assim, lendo assim, você fica muito impactado com o livro, é um livreto pequeno, mas é um livreto assim que te marca bastante, né? E aí tá assim, né? No dia 12 de maio, Deus me disse, de uma vez por todas, que eu deixasse o meu emprego secular e me dedicasse exclusivamente a ele. Ele era jornalista. O Senhor, o Senhor queria que eu confiasse a mim e a minha família exclusivamente a ele. Eu acabara de receber o pequeno livro intitulado O Grande Avivamento em Gales, escrito por S.B. Shaw, e eu estava lendo durante um pequeno passeio, antes do café da manhã. Há anos que o Senhor insistia comigo para tomar essa decisão. Agora fizemos um novo pacto, segundo o qual o resto da minha vida, em sua totalidade, lhe pertenceria. E desde então, jamais ousei quebrar o pacto. É muito tocante você ler ele falando da vida dele de oração, das experiências poderosas que ele tem com Jesus, e que isso vai ser o chamado para o avivamento na cidade de Los Angeles. Claro que ele não é o ator final, nós aí depois vamos ver sobre isso, né? Mas ele fala aqui, ó. Desculpe. Fui à igreja do Novo Testamento no auditório Burbank domingo de manhã, no dia 15 de abril. Uma irmã de cor falou em língua. Isso produziu um grande impacto no povo, que depois se reuniu em grupinhos na calçada perguntando o que significava isso. Pareciam sinais de um Pentecoste. Depois soubemos que o Espírito se fizera presente algumas noites antes, no dia 9 de abril, na pequena casa da rua Bonnie-Brae. Há muito que buscavam ansiosamente por um derramamento do Espírito. Então, deixa eu falar aqui, porque aqui já começa uma conexão entre Azusa e o que vai acontecer, o que aconteceu ali na rua Bonnie-Brae, tá? E aí nós vamos ver com a história do William Seymour, só para historiar um pouquinho aqui para vocês. Nós vamos ver a Azusa era tipo um estábulo, era um lugar lá que eles começam a orar. E já na época do Frank Bartman, Deus começa a derramar poder ali. E dizem que havia um poder e uma força tão grande ali em Azusa, que as pessoas elas não conseguiam sequer falar. Às vezes elas ficavam somente em silêncio, orando baixinho a Deus, porque a presença de Deus era uma coisa muito forte. O Bartman chega a dizer que quando, às vezes, alguma pessoa que ia lá, ele queria dar uma palavra, ele queria pregar, e às vezes essas pessoas levantavam para pregar e elas não conseguiam ficar em pé. Quando elas começavam a ficar em pé, elas, daqui a pouco, sentiam o peso do poder de Deus, se ajoelhava de novo e continuava ali orando. Havia casos, inclusive, de pessoas que diziam assim que não era para passar ali por Azusa, porque todo mundo que passava por lá se convertia, se tornava crente. Então, havia essa advertência. Há testemunhos, inclusive, de pessoas que estavam a 2 quilômetros de Azusa e antes de chegar, já estava curado, já estavam curados. Aí, o Bartman, ele já ouve falar do William Seymour, né? E aí nós vamos entrar na história do William Seymour e nessa casa da rua Bonnie-Brae, porque, na verdade, as experiências pentecostais, elas começam na rua Bonnie-Brae. Deixa eu ver se já tenho aqui alguma coisa sobre o movimento da rua Azusa. Esse aqui é o Azusa, tá? Esse aqui é o lugar onde o Bartman ia orar, tá? Fica lá em Los Angeles. Esse lugar marcou profundamente o cristianismo dos últimos 100 anos. Hoje, essa é uma estimativa antiga, não é nem estimativa nova, tá? Hoje, dos 660 milhões de cristãos protestantes e evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem à igreja que foram diretamente influenciados pelo avivamento da rua Azusa. É óbvio que nós temos muitas igrejas no Brasil assim, mas se você pensar, e nós vamos falar disso, né, na própria Assembleia de Deus, que é marcante aqui do Brasil, não tem, é incontestável, né? Vamos lembrar que
a Assembleia de Deus, na último censo, tinha 14 milhões de pessoas. 14 milhões, tem 14 milhões, tem países que não têm esse número de pessoas. Mas para nós termos uma ideia de como que esse movimento que começa ali em Azusa, ele vai influenciar poderosamente o mundo, tá? Como que vai vir esse poder todo. Bom, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, tá? Antes da gente falar aqui do Azusa, falar um pouquinho do William Seymour. Depois a gente vai falar mais do Seymour. Mas o Seymour, como eu disse para vocês, ele participou ali daquele trabalho que o Charles Parham faz em Topeka. Lá ele ouve a mensagem de batismo com o Espírito Santo, lá ele ouve a mensagem do falar em línguas. Ouvindo isso, o que ele então está ali participando de tudo, e de repente ele recebe um convite para pastorear uma igreja em Los Angeles. Né? Até então não tem nada a ver com Azusa, não tem nada a ver com isso. Mas ele recebe esse chamado para ir para uma igreja lá em Los Angeles. O que acontece? Quando ele vai pregar a primeira noite nessa igreja, ele começa a falar sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em línguas, sobre profecia, sobre aquilo que envolve o movimento pentecostal. E isso escandalizou as pessoas que estavam lá. Isso trouxe um escândalo muito grande. E aí, então, quando ele volta depois para pregar ali, a igreja estava fechada. Tinham fechado a igreja, inclusive colocaram um cadeado e deixaram do lado de fora, não falaram nada. Parece que eles ficaram meio, como eu posso falar assim, chocado, né? Ficaram meio chocados com a mensagem dele. E aí ele ficou perdido lá em Los Angeles, e aí ele vai parar nesse lugar, nessa casa, que é uma casa da rua Bonnie Brae. E lá, então, começam a orar, e lá, e lembrando o seguinte, ele não era uma pessoa que falava em línguas estranhas, tá? Ele não teve experiência do batismo, mas ele começa a pregar sobre isso. E aí, nessa casa da rua Bonnie Brae, é onde a primeira vez vai surgir a experiência ali em Los Angeles de falar em línguas. E a pessoa que tem essa experiência foi uma moça que ela, conta-se até hoje, né, que ela nunca tinha tocado piano na vida. Mas quando ela tem a experiência, ela vem ali e ela começa, então, a tocar o piano, sem nunca ter aprendido. E ela tocou a vida inteira. E ali várias pessoas terão essa experiência. Por isso que o Frank Bartman fala da experiência da rua Bonnie Brae. Só para vocês saberem, aqui abrindo um parêntese, hoje como a gente chama aqui no Brasil, né? Não sei se nos Estados Unidos tem outro nome, mas hoje essa casa é tombada, porque queriam demolir a casa para construir uma coisa. Quando fala tombada, ela hoje, ninguém pode tocar nela, ela é como chama? Patrimônio cultural, né? Porque ali está a história da Rua Azusa. Aliás, se você quiser assistir um documentário bom, procure aí a história da Rua Azusa no YouTube. É muito muito interessante essa história. O documentário vai contar muitas coisas que aconteceram ali. Então, ele tem essa experiência, as pessoas começam a falar em línguas. Houve até uma ocasião em que o chão da casa desabou, gente, por causa de tanta gente que tinha lá. E aí, então, eles começam a ir lá para Azusa, e durante anos o William Seymour vai exercer o ministério ali, e muita gente vem ali. Só alguns dados que já falei: era um edifício rústico no centro da cidade, já havia sido igreja, cortiço e estábulo, tá? A imprensa secular toma conhecimento e começa a surgir críticas, é claro, né? Tanto de igrejas como seculares. Tinha inclusive um artigo com a estranha Babel de línguas no mesmo dia do terremoto e incêndio de São Francisco. Então, relacionar as duas coisas, né? Mas é aqui que surge o avivamento Azusa. E só para falar um pouquinho do Seymour, está aqui, ó. Ele morreu cedo, você vê que em 1922, não foi muito tempo que ele exerceu o ministério ali, né? Mas está aqui, ó. Agora, uma pessoa escreveu sobre ele. Agora só uma palavra relativa ao irmão Seymour, que é o líder do movimento Debaixo de Deus. Ele é o homem mais manso que já encontrei. Ele caminha e conversa com Deus. O poder dele está na sua fraqueza. Ele parece manter uma dependência desamparada em Deus, e é tão simples como uma pequena criança, e ao mesmo tempo ele está tão cheio de Deus que você sente o amor e o poder toda vez que chega perto dele. Então, aqui é um pouquinho dele, né? Eu quero falar um pouquinho depois aqui sobre o movimento pentecostal, mas o que vai acontecer, gente? O que acontece? Esse tempo que ele permanece ali em Azusa, começam a vir pessoas de vários lugares do mundo,
literalmente, gente, de vários lugares do mundo, para saber o que está acontecendo lá. E um detalhe também, gente, que às vezes acaba se escapando quando a gente conta a história do movimento pentecostal. Muita gente também dos Estados Unidos. Vem muita gente dos Estados Unidos, ali de igreja, porque os Estados Unidos é muito grande, né? Então vem muita gente ali para saber, e essas pessoas também são impactadas com a experiência pentecostal. Agora, também um efeito do movimento pentecostal, que às vezes não é muito difundido, é que lá era separado, você tinha igreja de negros e igreja de branco. Para mim, na minha cabeça, não vai entrar nunca, né? Na nossa cabeça brasileira não vai entrar nunca, mas lá era assim. O que aconteceu? Com esse avivamento pentecostal, os brancos e os negros começam a congregar junto, começam a ter a mesma experiência. Então, entre outras coisas, o movimento pentecostal, ele quebrou essa barreira que havia entre brancos e negros, né? Quebrou essa barreira e já não puderam mais evitar isso, porque estavam lá brancos e negros orando junto. Disso começam várias igrejas, elas se tornam do movimento pentecostal, e isso se espalha por todos os Estados Unidos. E começa a vir pessoas de fora, começa a vir igrejas do México, começa a vir pessoas de vários lugares. Nós, gente, aqui tá, até para você conhecer, tem 2 igrejas no Brasil que estão ligadas à Azusa. Uma delas é a Congregação Cristã do Brasil, com todos os defeitos que ela tem, mas o fundador, que era o Luigi Francesconi, ele foi lá em Azusa, né? E de lá ele veio para o Brasil. Dependendo de qualquer coisa, você sabe que eles são pentecostais, creem nos dons, creem na presença de Deus, que Deus fala, então isso caracterizava o movimento. Outra coisa, o próprio Daniel Berg e Gunnar Wingren foram pessoas que receberam a experiência ali em Azusa, recebem o chamado, eles eram batistas suecos, da Suécia, né? E eles então vêm para o Brasil para ajudar. Eles não sabem muito ainda o que vão fazer e acabaram dando origem a uma das maiores denominações do mundo, eu posso dizer, que é a Assembleia de Deus. Então, vocês vejam bem que esse fogo se espalha, vem gente da Suécia, vem do mundo inteiro. O mundo inteiro, o movimento pentecostal vai se espalhar para o mundo inteiro. A gente tem que pensar, gente, por exemplo, a África, principalmente a África mais sul, né, abaixo do deserto do Saara, a África é um dos lugares mais evangelizados e impactados do mundo, com uma mensagem muito pentecostal, né? Eu comecei a me envolver com missões, eu tinha 16, 17 para 18 anos, e eu ia para uma conferência missionária. E quem estava nessa conferência missionária era o Frank Dietz, que na época ele era o capitão do navio Logos ou Doulos, que era um dos navios da OM que levava o evangelho pelo mundo. E ele na época, já falava, isso era década de 80, né? Ele já falava do impacto que o movimento pentecostal estava fazendo no mundo, com curas, libertações, milagres, né? E ele nunca foi uma coisa unânime, sempre houve grupos que não aceitaram, né? Até hoje você tem críticos e tudo mais, mas isso é normal, sair dentro da igreja você vai ter. Mas, por outro lado, assim como você tem os que rejeitaram, aqueles que ficaram de fora, você tem aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo e levaram essa mensagem pelo mundo, né? Agora, um ponto que também não tem sido muito trabalhado é quando se fala do movimento pentecostal e missões. Por que eu digo isso, gente? Porque nem sempre as pessoas relacionam as duas coisas, porque as pessoas pensam que o movimento pentecostal era só um movimento que destacou os dons espirituais e pronto. Né? Não, o movimento pentecostal destacou outras coisas também, como a proclamação da volta de Jesus, foi muito forte dentro do movimento pentecostal, e a própria evangelização do mundo, né? A evangelização do mundo sempre foi muito forte entre os pentecostais. Então, tem mais um slide aqui que eu gosto, tem alguns slides que eu deixo separados sobre isso, mas eu queria ler só esse aqui, ó. Os pentecostais eram enviados da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia para os lugares tradicionais da obra missionária: África, Índia, China, Japão, Coreia e Oriente Médio. Lembra daquilo que eu falei? Porque aqui você tem uma tradição missionária que foca muito África, Índia e China, né? Japão, Coreia e Oriente Médio também agora começa a fazer isso, começa a evangelizar. Então, isso era uma já tradicional em todo o movimento missionário. O movimento pentecostal, gente, ele vai dar um impulso muito grande.
a ponto, e aqui é um fenômeno que é constantemente referido, que às vezes muitos daqueles que iam lá para Azusa ou que em outros lugares foram impactados ali com a experiência pentecostal, essas pessoas, eles largavam tudo, largavam emprego, pegavam o que tinha e ia para outro país pregar o evangelho, assim, com a cara e a coragem, sem conhecer língua, sem conhecer idioma, sem conhecer cultura, sem nada. Eu vou pregar evangelho. Muitos desses foram muito prejudicados, né? Voltaram, às vezes, assim, frustrados pelo que não conseguiram, mas muitos ficaram e fizeram obras muito grandes, né? O movimento, se você vê, vou falar um livreto que era clássico na minha juventude, que era um livro chamado Vinho Novo é Melhor, e ele contava uma história de um pregador sul-africano, né? Então é muito interessante assim, o testemunho dele. E naquela ocasião, por exemplo, já fazia menção a um pregador chamado John J. Lake, que havia ido para a África do Sul, né? E que teve um impacto muito grande lá, com cura, com libertação, então é referido ali. Então, o movimento pentecostal, ele foi, acima de tudo, um movimento que incentivou a obra missionária, a pregação do evangelho. Tanto que, continuando aqui, porque lembrando, que eles... Por que ele fala aqui que é Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia? Porque eram países saxões, países que foram envolvidos no movimento pentecostal, que normalmente tinham recursos e que têm já uma tradição missionária, eles vão pregar evangelho. Mas aqui vai acontecer outra coisa com o movimento pentecostal. Aqui, contrariando a opinião de alguns irmãos protestantes que consideravam a América Latina evangelizadas, os pentecostais e outros evangelicais resolveram correr o risco de ser perseguidos pelas populações católicas romanas para pregar o evangelho nesse continente. Poucos daqueles cristãos sabiam, no entanto, até que ponto o cristianismo católico abrira caminho para o pentecostalismo. Então, abriria caminho para o pentecostalismo, porque aquilo era um risco. Até então, poucos missionários haviam se arriscado ir para o Brasil, ir para Argentina, Chile, né? Por quê? Porque esses eram lugares onde a Igreja Católica, como nós vimos, tinha predominância desde o século XVI, né? Que é o século das missões católicas. O trabalho dos jesuítas e de outras ordens, né, como franciscanos, dominicanos, foi muito forte na América. Então, agora vem os pentecostais. Já tinha batistas, metodistas, presbiterianos, até anglicanos para aqui, pela América do Sul. Mas agora os pentecostais, eles vêm também, e realmente a gente vê o impacto que vai acontecer do movimento pentecostal na América Latina. Aí eu vou sugerir outro livro, gente. Não tem jeito, porque isso faz parte da minha formação, né? Muito livresca. Tá? Então, assim, há um livro muito bom de um autor chamado Peter Wagner. Esse livro é da Editora Vida, talvez você só ache ele usado, mas é um livro que se chama Por que Crescem os Pentecostais? Esse livro, ele vai falar sobre o movimento pentecostal, principalmente na América Latina, né? Eu já li esse livro, depois emprestei, fiquei sem ele, como às vezes acontece, mas eu consegui readquirir um, então em breve ele está na minha lista para releitura, que ele é muito bom, inclusive ele vai falar algumas coisas do Brasil, que às vezes quem é brasileiro não conhece a história, né? Então eu faço esse chamado aqui para você estudar porque os pentecostais eles foram muito importantes para a evangelização de toda a América Latina e do mundo inteiro. Então, a gente não pode esquecer esse aspecto missionário do movimento pentecostal, que não se restringe simplesmente a falar línguas, profetizar, ou curar, ou não. A visão missionária, ela esteve sempre presente, de um modo talvez diferente, que esteve em outros grupos, mas esteve lá. E lembrando também aqui, antes da gente passar para o nosso próximo tema, que eu quero falar da conferência Lausanne, eu queria falar assim que você tem a influência do movimento pentecostal, mesmo com grupos que não se dizem pentecostais. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos um avivamento na década de 60 e 70, que renovou diversas igrejas chamadas históricas, batistas, presbiterianas, congregacionais, e metodistas também, né, já wesleyana,
E hoje você tem, essas igrejas também tiveram crescimentos muito grandes, um impacto muito grande na história do evangelho aqui. Tudo isso ainda é resultado desse avivamento pentecostal, mesmo que você nem sempre tenha uma conexão direta. Mas eu quero dizer que o Espírito continua agindo, e mesmo que, às vezes, de formas diferentes, mas o Espírito Santo está aí operando, e essa visão da atualidade dos dons, do poder de Deus, da ação divina, continua aí presente na nossa história. Para onde vamos agora? Nós vamos agora para a Conferência Lausanne. Tá? Bom, por que eu pego a Conferência Lausanne? Eu nem acho, vou ser bem sincero aqui com vocês, que tudo que esteja ligado a ela hoje esteja positivo, tá? Até porque uma parte dela se comprometeu com uma visão teológica, às vezes, que eu posso dizer, no mínimo complicada, tá? Onde a igreja se transforma mais em uma ONG, mais em uma agência de ações sociais, e às vezes até política, do que numa proclamadora do evangelho do reino. Mas você ainda tem dentro do que Lausanne produziu um trabalho evangelístico forte. Mas o que vale foi a visão que ela traz. Vocês estão lembrados que eu falei que em 1910 você vai ter ali em Edimburgo a conferência de Edimburgo que marca os países para serem evangelizados, né, que ainda não tinham sido, e olha o que já foi feito. Ou seja, faz uma avaliação do papel da igreja, levar o evangelho para todos os povos. Aqui, talvez em 1974, seja uma edição diferente. Como eu também disse na aula anterior, já tem uma visão não só de alcançar países, mas de alcançar povos. Então, você já tem em Lausanne, ou Lausanne, né? Você já tem aí o conceito de povos não alcançados, você já tem aí um esforço para mapear quais são esses povos não alcançados e um chamado de toda a igreja para evangelizar esses povos. Tá? Então, você tem isso ali em Lausanne. Você tem vários representantes de várias partes do mundo ali em Lausanne, e eles vão se comprometer, como nós vamos ver aqui no Pacto de Lausanne, a terminar a obra de evangelização mundial. Independente do resultado direto, do que esteja ligado ali a Lausanne, você tem muita coisa que aconteceu a partir dali, e talvez colocar isso no coração da igreja de pregar o evangelho, de se esforçar para pregar o evangelho. Eu vejo hoje assim, dependendo de qualquer coisa, você pode observar que as igrejas surgem, muitas, né? Eu não vou dizer todas, talvez algumas não tenham essa visão, mas hoje você tem grupos grandes de igrejas que entendem a visão missionária, entendem que isso é urgência, isso tem que ser feito. E Lausanne contribuiu bastante para isso, né? Mas vamos lá. Tá aqui, eu quero só ler o Pacto de Lausanne para a gente comentar mais algumas coisas. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, procedentes de mais de 150 nações, gente, isso aqui eu tenho que parar para comentar com vocês, gente, 150 nações. Deixa eu lhe falar, no mundo não tem mais do que 210 nações, tá? Se em algum tipo de contágio tiver 220, mas 210 nações. Você tem 150, isso em 1974. Então, foi algo muito positivo. Ou seja, você tinha representantes de vários países do mundo ali, tá? Participantes do Congresso Internacional de Evangelização Mundial, em Lausanne, louvamos a Deus por sua grande salvação e nos regozijamos com a comunhão que, por graça dele mesmo, podemos ter com ele e uns com os outros. Estamos profundamente tocados pelo que Deus vem fazendo em nossos dias, movidos ao arrependimento por nossos fracassos e desafiado pela tarefa inacabada de evangelização. Então, o que ele... lembrando que o grande, digamos, formulador do resultado dessa conferência, que é o John Stott, faleceu, ex-falecido já, mas o que ele coloca ali é muito bom. Então, o que ele coloca aqui? Ele destaca a comunhão. Por quê? Porque o protestantismo já tem essa característica de ser diverso, já tem essa característica de ser fragmentado, né? Mas o Lausanne prova que não, porque você tem aí crentes de várias igrejas diferentes, grupos diferentes do mundo inteiro, né?
e eles, então, estão aqui agradecendo, louvando a Deus, porque muita coisa já tinha sido feito, né? Então, ele fala aqui, estou profundamente tocado pelo que Deus vem fazendo em nossos dias, movidos pelo arrependimento por nossos fracassos. Então, também reconhece que a igreja fracassou em muitos pontos. E aí ele fala, desafiados pela tarefa inacabada de evangelização. Então, esse aí é um outro ponto. Né? Então, o desafio da evangelização mundial está ali. E aí, nessa última parte, ele fala assim: acreditamos que o evangelho é as boas novas de Deus para todo mundo. E por sua graça, decidimos obedecer o mandamento de Cristo de proclamá-lo a toda a humanidade e fazer discípulos de todas as nações. Desejamos, portanto, reafirmar a nossa fé e a nossa resolução e tornar público o nosso pacto. Então, aqui é um pacto de evangelização mundial. É isso que é a Lausanne. É um pacto de evangelização mundial. E esse pacto de evangelização mundial, ele vai inspirar muitas coisas. Nós vamos dar agora aqui uma olhada para vocês. Ele vai inspirar muitas pessoas, grupos diferentes, com visões diferentes, visões que talvez nem todos concordam, não tem problema. A igreja, ela pôs dentro do coração dela que ela tem que alcançar o mundo para Cristo. Ela entende isso, tem que crescer, ela tem que avançar. Um dos grandes pensadores, lá dos grandes missiólogos lá de Lausanne, foi o Mark Graven. O Mark Graven, gente, ele talvez foi o grande pensador, foi o que destaca muito essa questão dos povos não alcançados, né? E ele traz muito essa ideia de que a igreja tem que crescer, a igreja tem que avançar. Então, o impulso que vem em Lausanne ainda tem os efeitos até hoje. Eu não me preocupo muito, coisas negativas às vezes acontecem, não tem jeito, a gente não vai poder controlar tudo, a gente não tem um poder central, mas nós temos que confiar que o Senhor está na direção da sua igreja, né? Que Deus está usando a sua igreja para os seus propósitos, e que a igreja, mesmo tendo muito do que se arrepender, do que se humilhar, ela é instrumento, isso vai acontecer. Então, eu queria falar sobre os planos para a evangelização do mundo, que eu acho isso aqui muito, muito legal. Eu fiz menção na aula passada do Patrick Johnstone, fiz menção de um livro dele que se chama Intercessão Mundial. Eu acho que a última edição não teve tradução para o Brasil, né, que eu acho que seria a 7ª edição, mas a 6ª edição eu tenho, e ele fala do evangelho no mundo inteiro, como é que está o evangelho em cada país e território do mundo. É um negócio assim fantástico. Mas há um outro livro do Patrick Johnstone que chama-se A Igreja é Maior do que Você Pensa. Então, ele vai falar sobre esses planos para a evangelização do mundo, tudo sobre isso, assim. O livro dele assim, é muito, para mim, muito rico, né? Muito rico de informações, muito rico de insights, muito rico de instrução nesse aspecto de missões, e ele vai dar o grande impulso para que a igreja se mobilize nesse sentido. Então, ele vai falar dos planos para a evangelização do mundo. O livro, gente, ele é de 98, tá? Mas ele fala, olha aqui, preste atenção nisso aqui. No desejo de completar a tarefa de evangelização mundial, diversas organizações e movimentos foram surgindo, tendo como alvo concluir o propósito da Grande Comissão. David Barrett e Jim Hepson publicaram seu famoso livro, 700 Planos para Evangelizar o Mundo. Eu não sei se esse livro tem em português, mas eu gostaria de lê-lo se tivesse, né? Nele procuro apresentar um quadro geral da ação da igreja para levar o evangelho a cada pessoa do globo. Nos últimos anos, esse número aumentou, chegando a 1.290 planos. Olha, isso em 1998. Então, 1.290 planos para evangelizar o mundo. Isso aqui é para você entender quanto isso foi algo que ferveu, né? Deu assim no coração da igreja um fervilhar. O mundo precisa ser alcançado com o evangelho. Então, isso é algo que tem que estar dominando de uma maneira plena, de uma maneira forte, a nossa. E aí, o que eu fiz? Eu só separei aqui, gente, aqui um exemplo pequeno, aqui eu li, né? Um exemplo pequeno. Eu peguei 5 exemplos desses planos para evangelização do mundo. No meio desses
1290 e hoje muito mais, é óbvio que tem muito mais planos para evangelizar o mundo. Talvez existam trabalhos que não são tão grandes, mas eu olho assim, e o nosso coração arde por causa disso. Então, a primeira delas, primeiro plano de evangelizar o mundo, vem da agência de rádio e TV. Então, você sabe que houve uma época em que a evangelização por rádio, ela cresceu muito. O rádio era o grande veículo para se evangelizar. Hoje a gente pode falar da internet como instrumento. Mas naquela época era o rádio. E muita gente ainda é alcançado pelo rádio. Vamos lembrar que o rádio é quase impossível de, às vezes, deter as ondas dele. Só vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo de um membro da família da nobreza, né, da Iêmen, que ele liga o rádio, ele ouve uma mensagem do evangelho em emita e ele se converte. E aí ele tinha um Novo Testamento que ele deixava no carro, e um dia ele empresta o carro para um primo, e o primo acha o Novo Testamento e ele foi obrigado a fugir do Iêmen para não morrer, né? Mas ele foge lá e ele tem curiosidade de saber como que aquela estação, onde ficava aquela estação de rádio que alcançou ele lá no Iêmen. E ele descobriu lá na ilha, se não me engano, numa ilha de Creta. Depois eu lembro, e ele vai lá e ele vai ouvir a rádio e consegue conhecer como que a mensagem chegou até ele, né? Então, o trabalho, né, o trabalho de rádio, ele é impactante. Mas eu vou dar mais duas testemunhas. Um deles foi na Albânia, quando uma missão, a Rádio Transmundial, eles ganharam de presente do governo da Albânia, quando o comunismo caiu, eles ganharam a rádio de presente. E aí um deles, né, que foi lá, ele conta assim que quando eles passaram a rádio para eles, essa pessoa falou assim: nós achávamos que nós tínhamos a resposta, nós comunistas, né? Falando, mas vocês têm a resposta. A Albânia foi o país mais comunista do mundo, inclusive com o ateísmo registrado na sua Constituição, né? Então era super fechado a Albânia. E o evangelho entrou lá e eles ganharam a rádio e trabalharam lá. Mas o testemunho que eu queria compartilhar era da Coreia do Norte. Como que a Coreia do Sul muitas vezes fez para evangelizar a Coreia do Norte, que é ali fechada. Eles amarravam radinhos com pilhas em balões. Quando o vento estava soprando para a direção da Coreia do Norte, eles soltavam esses radinhos lá. E aí, através desses radinhos, eles iam transmitindo a mensagem do evangelho. Estou falando isso para vocês verem o quanto que a rádio é um negócio potente. Inclusive, nas informações que eu tinha na época, né, do livro, nessa edição, já mais quase 30 anos, eles falavam que 95% da superfície do mundo já estava coberto pelo alcance das ondas de rádios evangélicas. Então, só para você ter ideia do trabalho aí. A Cruzada Estudantil, que é uma das muitas obras missionárias mundiais, e o filme Jesus. Gente, não sei se você já trabalhou com o filme Jesus, eu já. É um filme baseado no Evangelho de Lucas. E esse é literalmente o filme mais assistido do mundo. Vou falar assim para você, gente. Não tem para ninguém, tá? Não tem para ninguém. É o filme mais assistido do mundo. Por quê? Porque foi passado em estádio. Eu mesmo já usei ele para ferramenta de evangelização. Isso era idos lá de 2010. Eu lembro que estava em Vaiporã, no Paraná, e nós levamos o filme. Nós montávamos um telão e passávamos o filme. Eu passei numa vilazinha simples lá, e o pessoal vinha na rua para assistir, onde pregava orar pelas pessoas. Então, um dos filmes mais assistidos do mundo. É uma ferramenta muito forte de evangelização. Para nós que temos hoje o stream, que temos hoje cinema em tudo quanto é lugar, pode parecer algo pequeno, mas em algumas populações se pode ter certeza que é impactante. Terceira coisa foi uma aceleração na tradução da Bíblia. Tá? Hoje você, inclusive, tem ajuda de programas de computador para fazer a tradução, mas a tradução ela tem desde a década de 70 que ela vai acelerar, né? Até porque, vocês lembram bem, que na quarta onda se identificou a questão da língua, do idioma. Então, hoje, as pessoas elas querem ler a Bíblia no seu próprio idioma. E muitas agências que só trabalham com tradução, elas, então, têm focado bastante se empenhado bastante em fazer traduções para todas as línguas possíveis
e viáveis. Esses anos atrás, eu estive num programa de TV, evangélico ali da RIT, e eu estava com o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. E, na ocasião, ele estava apresentando um Novo Testamento escrito numa língua de origem alemã que só existe no Brasil, que é uma língua dos... Você sabe que no século XIX, os luteranos, até falei numa aula, né, eles vieram para o Brasil e eles falam, entre eles, ainda falam essa língua. Existem gente, eu fiquei espantado, 2 milhões de pessoas no Brasil que falam esse dialeto alemão aqui. E não tinha pouquinha coisa bíblica, e agora estava fazendo o Novo Testamento, que é um negócio fantástico, né? Visão Down. Essa visão Down, gente, é uma visão de plantação de igrejas, né? A visão Down é uma visão de plantação de igrejas. E começa lá nas Filipinas e acabou virando um movimento mundial que a tradução disso é discipulando uma nação inteira, né? Então, o alvo do Down é discipular a nação inteira. Então, a ideia é de plantação de igrejas, buscar plantar igrejas no mundo todo. E, por fim, tem o movimento AD 2000, que era um movimento que tinha o alvo de até 2000 terminar o trabalho de evangelização. Não conseguiu, né? Mas ele agrupou outros grupos e eles, então, fazem todo esse projeto de evangelização do mundo. Gente, o que eu falei aqui, eu diria assim que ainda uma pitadinha para a gente entender que essa questão ela tem marcado o mundo. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que nós vivemos na era da internet, e que nessa era da internet, a internet tem sido usada para evangelizar no mundo inteiro, né? Vamos lembrar aí quantas igrejas, elas às vezes alcançam pessoas em lugares que ela nem imagina. O evangelho está sendo espalhado, inclusive, casos de... Eu lembro recentemente uma pesquisa em Israel, que o nome mais procurado na internet de Israel era Jesus, e que o livro mais baixado era o Novo Testamento, que muitos judeus se converteram assim. Casos de muçulmanos se convertendo através da internet, porque sabe que em alguns desses países o pregar para outra pessoa é proibido, né? Então, a internet tem conseguido alcançar essas pessoas e, digamos assim, vencer esse obstáculo da proibição, fazendo o evangelho chegar até essas pessoas, né? Então, a internet é algo que modificou. A pandemia foi uma tragédia, né, no nosso tempo, mas ela também obrigou muitas igrejas a trabalharem com isso, não só na parte de evangelização, mas discipulado, pastoreado. Então tem sido um negócio muito edificante no mundo. Outro ponto que eu acho que é fantástico na nossa época é a questão dos grupos pequenos. Desse nome que dá e cada um tem o seu estilo, mas eu diria assim, gente, hoje, por causa dos grupos pequenos, dê o nome que der, você tem uma capilaridade muito grande para penetrar nos grandes centros urbanos, tem uma capilaridade muito grande para pastorear, para discipular as pessoas através dos grupos pequenos. Às vezes, igrejas muito grandes, elas não conseguem. Outra, dentro da igreja, por exemplo, você faz um culto. Dentro desse culto, você tem pessoas de idades diferentes, formações diferentes. Quando você faz o grupo pequeno, a tendência é as pessoas se agruparem dentro de certos padrões. Então, você tem jovens, adolescentes. Então, você acaba fazendo um pastoreamento muito mais eficaz, porque você foca nisso, né? E daí por diante. Então, são coisas hoje que nós temos vivido. Temos ainda perseguição, talvez muito grande. Muita gente pensa que não, mas nós vemos hoje, você tem 350 milhões de cristãos no mundo vivendo sob perseguição. Você ainda tem muitos países fechados, como é o caso de Arábia Saudita, Afeganistão e Coreia do Norte. Então, você ainda tem situações assim, muito que requer muito cuidado, muita dedicação. Você tem hoje, a gente pode falar assim, uma cultura anticristã sendo desenvolvida, né? Dentro das universidades, criticando ao cristianismo, fazendo críticas contundentes ao cristianismo, sendo agressivos, inclusive. Então, tudo isso são visões do nosso tempo, né? E que nós temos que enfrentar como igreja. A tarefa continua aí, e a igreja tem essa tarefa de concluir a obra. Queridos, eu acho que eu já, chegando aqui ao final, deixa eu só ver aqui, ó, só para terminar, aqui uma sugestão, que é o livro que eu falei, do Frank Bartleman, tá?
falando sobre o avivamento Azusa. Então, um livro pequeno, mas muito abençoado, vale a pena você ler. A nossa linha do tempo aqui, ó, já chegamos em 1974, Conferência Lausanne. Então, aqui chegamos até esse momento aqui e podemos discorrer alguma coisa, né? A igreja evangélica se tornou bem abundante, né? Temos que saber conviver com essa abundância e diversidade, temos que saber permanecer nas escrituras, não ceder às pressões que nós temos visto por aí, mas glória a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Glória a Deus porque podemos fazer parte da sua grande obra, né? Glória a Deus por isso. Então, queria já agradecer vocês que têm me acompanhado aqui, né? Eu sempre gosto de colocar aqui, alguém que queira se inscrever no meu canal, será bem-vindo, tá? Se quiser inscrever no meu canal. Meu canal é muito diversificado, tem sobre Israel, escatologia, tem muitos devocionais, mensagens daqui do meio-dia, tá? Aí fique convidado aqui minhas redes sociais, fique à vontade para me seguir também. E agradeço. Eu queria aqui só dar uma palavra de parabéns a vocês que estão participando aqui do curso, tá? Gente, hoje a gente tem essa facilidade de aprender e às vezes eu sei que muitos trabalham, têm já uma carga pesada, mas pagam esse preço. E eu vou falar, não é em vão. Pessoas que se dedicam a aprender a palavra, conhecer a palavra, são pessoas que com certeza se tornarão úteis no reino. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado e até a nossa próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.